Hoje é o Dia Mundial da Enurese, popularmente conhecida como xixi na cama. Esse transtorno afeta entre 15% e 20% das crianças a partir dos 5 anos até a adolescência. Acompanhamento precoce, orientação e ajustes nos hábitos noturnos podem ajudar a diminuir os episódios e evitar danos à autoestima e à convivência social. Quem nos traz mais informações é o pediatra Tadeu Fernandes. Esse termo enurese só é aplicado para crianças acima de 5 anos de idade. Abaixo de 5 anos de idade, fazer xixi na cama, por exemplo, com 4 anos, 4 anos e meio, 3 anos e meio, não é enurese, é sim uma imaturidade do sistema de controle urinário, que tem que ser trabalhado muito bem com os pais, e ainda não é uma patologia, mas sim um problema de maturação. São muitas as causas que podem causar a enurese, mas a mais marcante, a mais estudada é a genética. Sabe-se que se um dos pais, ou o pai ou a mãe, teve enurese na sua infância, o risco da criança ter enurese é de 44%. Se for os dois pais que tiverem enurese, o risco é de 77%. E se nenhum dos pais teve enurese, a chance da criança ter enurese é de 15%. E doutor, o que é possível fazer então para conter o problema, para ajudar a criança a não passar por essas questões que causam constrangimento, dormindo fora de casa, ou mesmo aqueles que passam mais tempo na escola e dormem também um pouquinho na escola? Como evitar, melhorar? Primeiro, lembrar que a enurese é muito mais frequente em meninos do que meninas. São 3 meninos para uma menina com enurese. E outra coisa, para você ver como é frequente, de cada 10 crianças de 5 a 10 anos, uma tem enurese. Tirando a causa genética, existem outros motivos que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, tem crianças que têm um sono muito profundo. Então, são crianças que têm aquele dia muito ativo, muito corrido, e à noite ela literalmente desmaia na cama. Tem um sono muito pesado, então ela não acorda para fazer xixi. Temos que trabalhar essa criança um pouquinho, para dormir um pouquinho mais cedo, não dormir tão cansada. Existem crianças também, isso é muito importante, que tem a famosa carne esponjosa atrás do nariz, o nome científico é adenoide. É uma criança, por sinal, que ronca muito à noite. Ela tem uma oxigenação cerebral muito deficiente, porque respira mal à noite. E o sono dessa criança é um sono muito agitado, a ponto de, durante a noite, escapar o xixi na cama. Outras dicas importantes. Existem pessoas que têm uma bexiga mais, entre aspas, irritada do que de outras pessoas, ou mais sensível. Então a gente evita muito nessas crianças as substâncias que excitam e irritam a bexiga. Vamos pontuar as principais. Refrigerantes que têm a cafeína, né? As que terminam com a palavra cola, né? Elas têm cafeína, então elas são irritantes de bexiga. O chocolate e os achocolatados são irritantes de bexiga. Então a gente evita esses alimentos no período noturno. E uma coisa muito importante, Joyce, isso é muito importante mesmo. Muitas crianças que nos chegam com um quadro de enurese, o problema não está na bexiga. A hora que a gente faz uma anamnese completa, a gente acha que essas crianças, a gente encontra nessas crianças a constipação intestinal. Porque é a anatomia, só para você entender. O intestino está aqui e logo, ligadinho ao intestino, nós temos a bexiga. Então, se tem o intestino preso, fica aquela massa de fezes na parte intestinal, e isso fica comprimindo a bexiga e empurrando o xixi para fora. Eu diria para você que hoje em dia, em nosso dia a dia de consultório, essa é uma das causas mais frequentes de enurese. Doutor Tadeu, não é incomum muitos casos em que as famílias tentando, corrigir ou melhorar essa questão, buscam uma forma de punição, uma forma de um castigo ou até mesmo um constrangimento, falando para outras pessoas. Esse nunca é o caminho, né?
Os pais punem, tipo assim, já escutei muito, eu já tenho 40 anos de pediatria, tenho muita história para contar. Então, ó, se você fizer xixi na cama, amanhã, a hora que você acordar, você vai apanhar. Ou então, se você fizer xixi na cama, eu vou colocar o seu lençol lá na janela para todo mundo ver que você fez xixi na cama. Então, isso daí são táticas antigas, ultrapassadas e totalmente proscritas no dia de hoje. Hoje nós fazemos o que chamamos de reforço positivo. A gente coloca um calendário grande em cima da cama e cada noite que a criança passa uma noite seca, a gente desenha aquele rostinho, né? Com a carinha dando risadinha, alegre. E quando fez xixi, a carinha triste. E faz o seguinte, sempre que fizer uma carreirinha, ou seja, uma semana de carinha alegre, no final de semana a criança ganha um presente. Uma coisinha pequena, mas só para premiar aquela semana. Doutor, então a partir dos 5 anos, quais são as manifestações que sugerem um tratamento medicamentoso, não uso de remédios para isso? O remédio, vamos falar assim, se fosse uma escada, seria o último degrau da escada. Temos medicamento, mas é um hormônio antidiurético, é uma vasopressina que nós utilizamos. E a gente começa a usar primeiro pontualmente. E esse comprimidinho é um hormônio antidiurético, então não deixa formar a urina. Se de repente o seu filho não faz xixi na cama, nunca fez xixi na cama, e começa a fazer xixi na cama, assim, essa semana, toda noite está fazendo, tem um diagnóstico que a gente tem que sempre descartar, que são as crianças que têm a diabetes do tipo 1, que essa manifesta assim, com muito xixi, tomar muita água e comer demais. Vamos fazer uma triagem para diabetes, que pode ser diabetes também. Fique esse alerta para os papais. O Jornal da Tarde termina aqui. Uma ótima tarde para você. Uma boa tarde.